crianças, vamos para mais uma aula de filosofia e eu vou deixar no grupo a correção das atividades da aula passada, tá? Nós vamos falar sobre dualidade. Existe uma forma chamada Yin Yang, que ela é uma esfera, né? Ela é redonda. De um lado, ela vai ser preta com uma bolinha branca, de outro lado, ela vai ser branca com uma bolinha preta, certo? Eu vou ler o significado de cada um. O Yin, que é a bolinha preta, a parte preta, é o princípio passivo, feminino, noturno, escuro e frio, e fica do lado esquerdo da esfera na cor preta. O Yang é o princípio ativo, masculino, diurno, luminoso e quente, e está representado pelo lado direito da esfera na cor branca. Então, assim, que nós, seres humanos, nós temos dois lados. Nós temos um lado bom e um lado ruim. E aí, cabe a nós ver o que é melhor para nós. É o lado bom ou o lado ruim? E outra coisa também que quer dizer que nenhuma pessoa é tão ruim que ela não tem nenhum pontinho de coisa boa. E nenhuma pessoa é boa inteiramente. Sempre a gente vai ter um lado ruim, e a pessoa que é sempre ruim, ela vai ter um lado bom. Nem que seja muito pequeno, mas ela vai ter. E aí a atividade 16 está falando para vocês escreverem um texto sobre essa dualidade que existe entre nós. Aqui na apostila está falando para vocês fazerem um texto de 15 linhas. Não tem necessidade de 15 linhas. 7 linhas é o suficiente, mas vocês vão ter que falar por que a gente não pode ser bom, só bom, por exemplo. Uma pessoa só boa, muitas vezes ela é taxada como tonta, porque infelizmente nós temos um pensamento errado e a gente não consegue ver só a bondade da pessoa, e a gente acaba taxando a pessoa assim, tá? Depois fala sobre o empirismo e o racionalismo. Eu vou falar do racionalismo primeiro. René Descartes, ele acha que nós, quando nascemos, já nascemos com algumas ideias do que é certo, do que é errado. E o René Descartes, ele acha que para a gente alcançar a felicidade, para tudo, nós temos que usar a razão, somente a razão. Então, eu não posso ser feliz demais, porque eu vou estar ultrapassando os limites, e eu não posso ser triste demais. Eu tenho que aprender a ter um equilíbrio, um meio termo, porque todo prazer que é demais não vai ser bom, vai me levar a uma tristeza profunda, e toda tristeza profunda também não é bom. Então a gente tem que encontrar um meio termo, nós temos que viver em equilíbrio, e para viver em equilíbrio nós temos que usar a razão. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou falar, eu vou pensar antes. E nós já nascemos com essa ideia do que é certo e do que é errado. Para René Descartes, é assim. O empirismo, ele já fala que nós temos que usar os sentidos, certo? Então, nós temos que usar o tato, a audição, o paladar, que mais? A visão, para termos experiência e para aprendermos. Então, por exemplo, eu vou na casa de alguém, chego bem na hora do almoço, automaticamente você sente o cheiro da comida, você está usando o olfato. E aí eu como a comida, tá maravilhosa, eu usei o paladar, certo? Então eu experimentei. Ou se não, você chega na casa da pessoa, realmente o cheiro tá maravilhoso, a comida tá maravilhosa. A hora que você vai comer é ruim. E aí que entra René Descartes, porque ele fala que a experiência ela pode enganar. E realmente, porque o seu olho viu, o seu nariz sentiu, e aquilo tudo parecia que estava maravilhoso. A hora que você vai comer, não está bom, tá? Até naquela imagem que tem da atividade passada, que mostra a imagem, você olha a imagem e parece que ela está se mexendo. Por isso que ele fala que a experiência pode enganar, porque os seus olhos estão vendo a imagem se mexendo, e na realidade ela não está se mexendo, ela está parada, tá?
Mas, então, são duas linhas filosóficas. Uma que é o racionalismo, que usa a razão, e a outra que é o empirismo, que usa a experiência. A experiência e a observação. Então, eu vou observar e vou experimentar. Esses são os filósofos empiristas, certo? Tudo vai pelo experimento. E aí eles falam também que esse experimento, ele pode ser errado. Então, às vezes eu faço uma pesquisa, eu faço experiência, eu faço tudo, depois vem uma outra pessoa e faz, e a dela dá diferente da minha. Então, assim, nós temos essas duas linhas filosóficas e depois nós temos as atividades. Na atividade 17 tem um texto que vocês vão ler e vão responder a letra A e B. A letra A fala sobre quais sentidos que fala no texto. E a hora que vocês lerem, vocês vão perceber que fala sobre o tato, a visão e a audição. A letra B fala sobre, para vocês escreverem uma frase sobre cada sentido. Então, vocês vão escrever uma frase sobre a visão. Hoje eu vi a lua e ela estava maravilhosa. É uma frase sobre a visão, você está vendo a lua. Depois, a 18, tem uma imagem de uma menininha cheirando uma flor. E aí você vai colocar que sensação ela transmite a você. Aí você vai olhar o que você está percebendo na imagem. Qual a sensação que ela transmite? Que a flor tá cheirosa, que a flor tá fedida, tá? A B. De que forma os sentidos utilizados na imagem pode contribuir para o conhecimento? Se eu cheiro uma flor, eu não vou conhecer mais essa flor? O meu conhecimento em relação a essa flor não vai ser maior através da experiência de cheirar a flor? A 19 tem uma imagem, um texto, e aí está perguntando, relacione essa performance com o empirismo. Então, o que você, depois que você lê o texto, o que você entendeu em relação ao empirismo com a imagem e o texto, tá? Aí a 20, a 21 e a 22 é de marcar X, tá? Façam as atividades e a próxima aula eu mando a correção, tá bom? Beijo, gente, até a próxima aula.